Você já percebeu que existem palavras e expressões que todo mundo usa, defende e repete, mas que continuam erradas? O mais curioso é que essas palavras aparecem em conversas do dia a dia, em redes sociais e até mesmo em ambientes profissionais. E quanto mais são usadas, mais parecem corretas. Mas a língua portuguesa não funciona assim. Na aula de hoje apresentarei palavras erradas que viraram moda e que podem comprometer a forma como alguém se expressa, escreve e é interpretado. Algumas delas, provavelmente você já usou e usa até hoje sem perceber. Por isso, cuidado! Fique comigo porque o tema da aula é extremamente importante. Você está no canal Professor Wilson PTBR. Eu sou o Professor Wilson e estou aqui para ajudar. Vamos começar. A gente somos. A expressão a gente somos é um erro de concordância muito comum na fala do dia a dia. Isso acontece porque, embora a gente se refira a mais de uma pessoa, do ponto de vista gramatical, trata-se de uma locução com valor de singular. Por esse motivo, o verbo que a acompanha também deve ficar no singular. O correto, portanto, é dizer a gente vai, a gente gosta. Quando há necessidade de usar o verbo no plural, a melhor alternativa é substituir a gente por nós, que é de fato um pronome plural. Nós somos, nós vamos, nós gostamos. Esse erro virou hábito justamente porque a expressão é muito usada na linguagem informal. É comum encontrar esse tipo de construção em conversas cotidianas, em vlogs, em lives, em que a fala costuma ser mais espontânea. Ainda assim, em contextos formais, é importante manter a concordância adequada. Menos simplesmente não existe na norma padrão da língua portuguesa. Veja, hoje tenho menos tarefas. Errado. Hoje tenho menos tarefas. A palavra menos é invariável. O que isso significa? Significa que não muda. Apesar disso, menos continua sendo repetida, principalmente na linguagem oral, como se fosse correta. Aliás, ser de menos é uma expressão irônica popular na internet. A expressão costuma ser usada para dizer algo como bem menos ou para ironizar alguém que está sendo dramático ou exagerado. Mas atenção, porque não deve ser usada em contextos formais. Sendo assim, já vou para a terceira dica, que é a palavra seja. Seja não existe. É errado na norma padrão do português. O correto é que eu seja, que você seja, que ele seja. Espero que ele seja honesto, seja educado ao falar com as pessoas. Seja bem-vindo à nossa equipe. Bem-vindo sempre com o hífen, ok? Há uma aula sobre o uso do hífen aqui no canal. O link ficará na descrição para que você possa assistir e compreender melhor como ele funciona. Hoje em dia, a palavra literalmente aparece em praticamente toda conversa. As pessoas usam o tempo todo, muitas vezes para dar mais ênfase ao que estão dizendo, como se a frase ficasse mais forte ou mais expressiva. O problema é que nessa tentativa de intensificar a fala, o sentido original da palavra acaba sendo deixado de lado. Em termos corretos, literalmente significa ao pé da letra, ou seja, algo que aconteceu exatamente como foi dito, sem exagero ou interpretação figurada. Quando alguém diz literalmente explodir de raiva, por exemplo, fica claro que não houve explosão nenhuma. Trata-se de uma forma exagerada de expressar o sentimento. Nesse caso, o uso da palavra está incorreto, já que o enunciado é claramente figurativo. A pessoa não explodiu de verdade, foi só uma forma de intensificar. Trata-se, na verdade, de um hábito linguístico que se espalhou. A língua muda, é verdade, mas ainda é importante saber diferenciar o uso correto do uso popular, principalmente em contextos formais. Saber quando literalmente cabe e quando não cabe faz toda a diferença na precisão do que queremos comunicar. Muita gente usa onde em frases que falam de ideias, situações ou conceitos abstratos. Isso é bem comum na fala do dia a dia. O problema é que, pela norma padrão, onde deve ser usado apenas para indicar lugar físico, algo que realmente possa ser localizado no espaço. Quando não há essa ideia de lugar, o uso da palavra acaba ficando inadequado. Veja o exemplo, uma situação onde não há diálogo. Aqui, situação não é um lugar, mas uma ideia abstrata. Não dá para estar dentro de uma situação como se ela fosse um espaço físico. Por isso, o correto é usar expressões como em que ou na qual. A frase então ficaria uma situação em que não há diálogo. Agora observe um caso em que onde funciona bem.
A casa onde eu moro é antiga. Aqui estamos falando de um lugar real, concreto, uma casa que existe de verdade. Sempre que der para substituir onde por em que lugar, o uso está correto. Se isso não for possível, o melhor é optar por em que ou no qual. Assim, a frase fica gramaticalmente adequada. Eu amo ele, eu amo ela. Na fala do dia a dia, as duas formas aparecem o tempo todo e todo mundo entende perfeitamente o que se quer dizer. No entanto, quando olhamos pela norma padrão da língua portuguesa, a história muda um pouco. Como o verbo amar pede um objeto direto, o adequado é usar os pronomes oblíquos o a, os, as. Por isso, em contextos formais, o correto é dizer eu amo e não eu amo ele, eu amo ela. Inclusive, eu amo ela fica muito estranho. Amo ela. Isso não significa que eu amo ele ou eu amo ela sejam incompreensíveis ou raras, viu? Pelo contrário, são formas muito comuns na língua informal. A dica é simples. Em conversas do dia a dia, essas construções passam sem problema. Já em textos formais, provas ou redações, o ideal é optar por eu amo ou eu a amo para manter o português na norma padrão. A expressão nada a ver aparece com muita frequência em mensagens nas redes sociais, mas do ponto de vista da norma padrão está incorreta. O que muita gente quer dizer, na verdade, é nada a ver, que indica falta de relação, ligação ou sentido entre duas coisas. A confusão acontece porque haver é um verbo, enquanto haver é a junção da preposição a com o verbo ver. Quando dizemos isso não tem nada a ver com aquilo, estamos falando de relação, de conexão, não do verbo haver. Por isso, escrever nada a ver com H nesse contexto não faz sentido gramatical. Portanto, em mensagens, textos especialmente em contextos formais, o certo é sempre nada a ver. Observe os exemplos corretos. O que você falou não tem nada a ver com o assunto. A resposta não tem nada a ver com a pergunta. Misturar esses dois temas não tem nada a ver. O filme não tem nada a ver com o livro. Tome muito cuidado com esse erro, porque ele é bem comum, ok? A verdade é que existem muitos erros, eles aparecem o tempo todo na fala, na escrita, em provas, no trabalho, em mensagens. Pensando nisso, eu reuni os 200 erros mais cometidos da língua portuguesa no e-book, Salvando o Seu Português. É um material prático, direto ao ponto, feito para quem quer escrever e falar melhor sem complicação. O conteúdo está organizado com explicações simples e exemplos fáceis de entender, exatamente no estilo professor Wilson PT-BR. O e-book está em arquivo PDF, ou seja, você pode acessar no celular, no tablet ou no computador, quando e onde quiser. Se você quer evitar esses erros que todo mundo repete, ganhar mais segurança ao se expressar e se destacar pelo bom português, o material é para você. O link está na descrição. Olhe com carinho porque eu tenho certeza de que fará uma grande diferença para você. A forma como se fala vem da convivência, do que se escuta diariamente e do que acaba virando costume. Muitos desses erros passam despercebidos e não desapercebidos. Atenção, justamente porque estão em todo lugar. A língua portuguesa está em constante mudança, mas há situações em que ela exige mais cuidado. Saber diferenciar o momento de falar informalmente do momento em que a norma padrão é necessária faz muita diferença. Por isso é sempre importante desconfiar do que vira moda. Nem tudo que é repetido com frequência está correto. Questionar, observar e buscar entender o uso adequado das palavras ajuda a sair do automático e a ganhar mais segurança ao se expressar. Quanto maior for o domínio da língua, maior também a liberdade para escolher como falar e escrever. Eu recomendo que você assista a aula ou mini aula sobre o gênero das palavras, pois muitas pessoas acabam errando também. Aqui o objetivo é aprender juntos, sem medo e sem complicação. Então até a próxima aula. Tchau!